se o Senhor disse que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e já fomos abençoados nele com toda a sorte de bênçãos espirituais. Só nos resta agradecer, Senhor, receber e compartilhar, Pai. Obrigado, Senhor. Meu Deus, se há algo que o Senhor deseja continuar compartilhando, Pai, dá-nos a graça, meu Deus. Dá-me a graça de aqui, meu Deus, como Murilo disse, um dispenseiro do Senhor. Pegar um pouco mais das dispensas, meu Deus, dos palácios do Teu reino e poder compartilhar com os meus irmãos. Compartilhar, ó Pai, com a Tua igreja que está aqui em Botafogo, que está aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado por esta casa. Muito obrigado por esta família. Obrigado por essa família apostólica e profética plantada aqui no Rio de Janeiro. Obrigado por esse farol, Pai, de justiça, de retidão, de verdade da Tua palavra plantada aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu te agradeço, ó Pai, e que nos próximos meses e anos o Senhor lhes dê uma colheita, Pai, sobreabundante, Pai. Que o Senhor acrescente a cada dia os que hão de ser salvos. Que tudo o que viveram até aqui tenha sido um preparo, meu Deus, para poder administrar uma grande colheita de almas aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Obrigado, meu Deus. Muitos falam do Rio, meu Deus, com desprezo. Muitos falam do Rio, meu Deus, como que meneando a cabeça e dizendo não tem jeito. Muitos olham para a Zona Sul e dizem as pessoas não querem saber de Deus na Zona Sul. Pai, no nome de Jesus, mostra através dessa casa, meu Deus, que os Teus caminhos não são os caminhos humanos. A Tua opinião sobre o Rio de Janeiro, sobre a Zona Sul é outra, Pai. E basta uma gota do sangue de Jesus, basta um derramado do Teu Espírito, basta um toque da Tua mão, Pai, e o Senhor muda, o Senhor transforma para sempre a realidade de Botafogo, Copacabana, Pai, Leblon, Ipanema, toda a Zona Sul do Rio de Janeiro, meu Deus, e os apartamentos, as casas, as famílias irão queimar na Tua presença, vai subir incenso da Zona Sul do Rio de Janeiro, como tem subido, ó Pai, da Baixada, como tem subido dos arredores, que o Senhor tem levantado para cercar o coração do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é conhecido nas nações, o Rio de Janeiro é o coração do Brasil, e a Zona Sul é o coração do Rio de Janeiro. Toma o coração do Rio, Pai. Toma o coração do Rio, Pai, porque se esse coração for tomado, a nação será tomada. Meu Deus, obrigado porque o Senhor deixou o melhor para o final. Obrigado porque o Senhor deixou o melhor vinho para o final, Pai. E eu creio que o Rio de Janeiro, a Zona Sul do Rio de Janeiro, vai experimentar o vinho novo, Pai. Vai levantar um incenso de adoração ao Senhor em santidade, Pai. Com paixão no coração, com fogo, fome e sede por mais de Ti, Pai. Obrigado, meu Deus, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça, em nome de Jesus. Aleluia. Você concorda? Você crê? Diga amém, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, pastora Luiz e pastora, por nos receber nessa noite. Obrigado, Murilo, Cláudia, por serem essa ponte que o Senhor usou, amigos mais chegados que irmãos. Obrigado aos irmãos por nos receber a mim e minha família, parte dela, né? Os mais velhos já estão na adolescência, o mais velho faz 18 anos amanhã, aí é difícil carregar. Não, pai, já marquei com os amigos, já tem um futebol, aí já era. Perderam hoje, né, Murilo? Fomos ali no Mirante, 2 irmãos, que maravilha. O pequenininho ficou de boca aberta, até filmei ele com a boca aberta. O Rio de Janeiro é lindo demais, lindo demais. Semana passada eu estava em São Paulo, pregando na primeira igreja batista de São Paulo, do querido pastor Paulo Eduardo. E ficamos lá o fim de semana, cheguei aqui, aí filho, espero que não tenha nenhum paulista aqui, tá? Falei, e aí filho, Rio de Janeiro ou São Paulo? Ele, Rio de Janeiro, pai. Rio de Janeiro, muito mais bonito, tem montanha, tem praia, tem prédio também, igual São Paulo. Espero que não tenha nenhum paulista, nós amamos São Paulo, tanto que eu estava lá ministrando
derramando sobre aquela terra abençoada semana passada. Mas estou muito feliz. Sempre que eu venho ao Rio, meu coração queima. Eu só consigo abençoar essa terra. Eu só consigo amar essa terra. Eu só consigo derramar sobre essa terra. Eu só consigo declarar onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Eu só consigo declarar que essa terra vai ser vai ser uma fonte, vai ser um farol, vai ser uma referência da glória, da presença de Deus. Profetas do mundo inteiro têm profetizado que o mundo virá ao Rio de Janeiro para poder adorar debaixo de uma atmosfera sobrenatural da glória de Deus. Eu creio. Por isso que o diabo resiste tanto, por isso que o diabo ataca tanto o Rio de Janeiro, por isso que é difícil muitas vezes você manter a chama acesa no Rio de Janeiro, porque as trevas fazem de tudo para que essa chama de adoração, esse fogo da glória de Deus não queime. Mas eu estou diante de sacerdotes, reis e sacerdotes do Senhor, que não deixam o fogo se apagar. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos num período muito especial. As festas do Senhor são um tempo muito especial. O apóstolo Paulo ele já legislou no Novo Testamento a respeito tanto de festas quanto da alimentação kasher, né, alimentação judaica. E aí, a gente se converte, não é judeu, a gente guarda, não guarda, come, não come. E ele legislou a respeito disso, em Romanos especialmente, ele diz, alguns comem, outros não. Alguns têm todos os dias como sendo iguais, e outros fazem diferença entre dia e dia, cada um esteja seguro no Senhor, faça para o Senhor. Então, quando nós falamos de festas, nós não estamos falando de um assunto do qual a sua salvação depende. Não é isso. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e depois se santificar. Aprender a sua palavra, ter comunhão, ter intimidade, ter uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, para você crescer na presença dEle. Agora, dito isso, quando nós descobrimos as nossas raízes e as nossas heranças hebraicas, a Bíblia é um livro hebraico, Jesus era judeu, os 12 eram judeus, e a gente descobre a riqueza das festas e, principalmente, como todas elas apontam para a vida e para o ministério de Jesus, há uma riqueza muito profunda e muito tremenda. Agora deixa eu puxar um pouquinho a sardinha. Todas as vezes que a gente parou para adorar, para honrar a Deus, imagine que alguém muito importante marca uma data de uma festa. E se você ama e honra essa pessoa, você vai fazer o possível, você vai se mexer e se preparar para se encontrar com ele na data que ele marcou. Pois Deus marcou tempos de encontro com o seu povo. Ele disse, olha, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, vocês vão se apresentar diante de mim. Não é que o povo vive, não é que vivamos longe de Deus, não é que a gente chega na igreja e diz, né, a presença do Senhor chegou, veio. Na verdade, você carrega a presença do Senhor, você é casa de Deus. Mas, quando nós nos reunimos, a palavra diz que 2 ou 3 reunidos, Jesus estaria no nosso meio. Há um nível mais alto de glória, há um nível mais alto da presença. E tem momentos que vem mais forte ainda, e mais forte, até que tem aqueles momentos em que a glória de Deus é tão forte, é tão pesada, que marca a nossa vida para sempre. Então Deus ele marca sim tempos especiais de encontro. E as festas são um desses, fazem parte desses tempos. Na verdade, Deus ele estabeleceu um calendário quando ele chamou Moisés, ali em Êxodo 12, um pouco antes da libertação do Egito, como se ele chamasse Moisés e dissesse, Moisés, vamos acertar os ponteiros aqui, vamos acertar a hora, vamos acertar o calendário. E ali a palavra diz, esse vos será o primeiro dia do ano. E ali Deus, ele reseta o calendário e inicia o que os sábios de Israel chamam do ciclo da redenção. Isso porque anteriormente existia um ciclo anual da bênção,
que os sábios dizem que começava em Rosh Hashanah, na festa de trombetas. Todos os anos, Adão andando na presença do Senhor, toda a viração do dia, mas uma vez no ano, Deus renovava a aliança, a glória, a presença, as bênçãos sobre a vida de Adão no Éden. E uma vez que o homem cai, Deus precisa trazer o homem de novo para esse ciclo da bênção que Ele planejou para que andássemos com Ele, nela. E Deus, então, precisa tratar do pecado que não existia no Éden. Por isso Ele recomeça o ano, dessa vez, lá agora, no mês de março ou abril, no mês de Nisan, como ali está em Êxodo 12. Esse vai ser o primeiro dia do ano, e aos 14 dias desse primeiro mês, vocês vão imolar um cordeiro, vocês vão celebrar a Páscoa, porque eu vou libertar vocês. Deus precisa libertar o povo que agora está preso pelo pecado, está preso pelas trevas, para poder trazer de novo para o Pentecoste, onde Ele deu a palavra, onde Ele deu a Torá no primeiro Pentecoste, e deu o seu Espírito no cumprimento profético do Pentecoste, para então nos levar de volta àquele ciclo onde nós não entramos também sem arrependimento, como acontece a partir da festa de trombeta, os 10 dias de Techuvá, os 10 dias de arrependimento. Então, sem arrependimento não entramos no reino, sem arrependimento, sem renovarmos a nossa mente, sem entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, nós não podemos nos encontrar sem tomar a nossa cruz e sem crer no que o Senhor fez por nós na cruz. Nós não temos como voltar a esses ciclos da bênção, da colheita, da prosperidade, da glória, da presença de Deus, como era antes. Esse é o projeto de Deus. Então as festas, elas apontam para essas estações da nossa vida, para essas estações da nossa caminhada com Jesus. Estávamos mortos no pecado, presos debaixo da escravidão de Satanás, que é representado pelo faraó ali no Egito. Nós precisamos ser perdoados, cobertos pelo sangue do Cordeiro. Não é à toa, não é acidente, que na primeira Páscoa, no primeiro Pêssar, que significa passagem, Deus vem a fazer o povo passar sobre o pecado, passar do Egito, sair desse domínio das trevas, através do derramamento do sangue do Cordeiro. Se você estivesse no Egito naquela noite, fosse um hebreu, mas não passasse, não matasse a ovelha, o cordeiro na sua casa, e não passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta, você, se fosse primogênito, seria morto. Se tivesse um primogênito na sua casa, ele seria morto. Não bastava você nem ter matado o cordeiro. Se você não passasse, se você não aplicasse o sangue do cordeiro no umbral da sua porta, você ia experimentar o anjo da morte naquela noite. A única forma de ser livre da morte, a única forma de ter os pecados cobertos, é não só crer que o sangue do Cordeiro foi derramado, mas ele precisa ser aplicado na nossa vida, pelo arrependimento e fé. Naqueles dias, Deus estava ensinando o povo de Israel, treinando o povo de Israel, e eles pegaram um sangue literal, tinha que matar o cordeiro e passar nas portas. Mas agora o Pêssar, a Páscoa, foi cumprida na cruz do Calvário. O cumprimento dessa festa se deu em Cristo, porque todas elas apontam para Ele. E agora o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas. Nós não precisamos hoje aqui matar um cordeiro, derramar o sangue, porque o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi derramado de uma vez por todas. Mas você não basta saber disso, você precisa aplicar o sangue nos umbrais do teu coração. Você precisa aplicar na sua vida através do arrependimento e da fé. Para a gente terminar essa introdução sobre festas, esse é só o começo, o perdão é só o começo, a libertação do pecado, o sangue de Jesus lavando as nossas vestes espirituais que estavam sujas pelo pecado é só o começo. Nós precisamos caminhar para o Pentecoste.
50 dias depois da primeira Páscoa veio o primeiro Pentecoste, quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu a lei, Deus deu a Torá, Deus deu os mandamentos, Deus deu a palavra para Moisés. No cumprimento profético dessa festa, 50 dias depois da cruz do Calvário, Deus deu o Espírito Santo. E não é à toa que Deus dá os dois em Pentecoste, a palavra no primeiro e o Espírito Santo no cumprimento dessa festa. Se você entrasse no tabernáculo do deserto, construído nos dias de Moisés, você ia ver o candelabro, você ia ver a menorá de um lado e você ia ver a mesa dos pães do outro, representando a palavra, porque essa é a única forma segura, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas a única forma segura de comer o pão da palavra é a luz do candelabro, é revelado pelo Espírito Santo. Por isso, Deus cumpre em Pentecoste a promessa feita em Ezequiel 36. Eu vou fazer uma nova aliança com eles. Eu vou tirar o coração de pedra, vou dar o coração de carne. Eu vou dar um novo espírito. Colocarei neles um novo espírito, o meu espírito. E gravarei a minha palavra nos seus corações e os meus mandamentos na sua mente. E farei com que ande nos meus caminhos. É isso. Isso é Pentecoste, isso é nova aliança. É o Espírito no meu coração, revelando a palavra, gravando a palavra, me ensinando todas as coisas, como a palavra nos ensina e nos diz. A unção do Santo permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Aleluia, aleluia. E nisso Deus espera que a gente desenvolva. Toda vez que precisamos de perdão, o sangue está disponível. A cruz, o preço já foi pago. Toda vez que precisamos crescer nele, o Espírito mora em nós, a palavra está acessível. E Deus espera que a gente vá crescendo assim. Infelizmente, lá na saída do Egito, exatamente nesses meses, que é o período mais longo entre uma festa e outra, nesses meses, entre Pentecoste e trombetas, o povo levantou ídolos, levantou o bezerro de ouro, o povo não buscou a Deus. O povo achou que Moisés estava demorando e aí se voltou para os seus ídolos. Ainda assim, Deus, na sua misericórdia, chama o povo mais uma vez ao arrependimento, ao alinhamento, quando a trombeta soa na festa das trombetas em Rosh Hashanah, na cabeça do ano, para que o povo se desperte, acorde, volte à rota, volte ao caminho e por 10 dias se arrependa no período de Techuvá, antes que venha o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia em que o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos para poder fazer expiação por todo o pecado, transgressão e iniquidade de toda a nação de Israel. E uma vez perdoados, uma vez despertos, alinhados, em arrependimento, conectados com o Senhor, perdoados no Yom Kippur por mais um ano, eles agora estavam prontos para, poucos dias depois, entrarem na festa mais alegre, mais feliz, a festa da glória, a festa da habitação de Deus, a festa que aponta para as bodas do Cordeiro, para o tempo em que estaremos para sempre com o Senhor no seu tabernáculo eterno, que é tabernáculos. E essas festas ainda verão o seu cumprimento. Se Páscoa e Pentecoste viram o seu cumprimento na primeira vinda de Jesus, as festas do outono, o outono de Israel, verão o seu cumprimento na sua segunda vinda. Ele vai voltar quando o arcanjo tocar a trombeta em Rosh Hashanah, na festa das trombetas. Todo Israel, isso é um mistério, isso é algo tremendo. Todo Israel que ainda não tiver, todos os judeus que ainda não tiverem se convertido até a volta de Jesus, serão salvos num só dia. Esse será o cumprimento profético de Yom Kippur. O Evangelho está correndo às nações. Ele vai continuar acelerando. Nós estamos às portas do maior derramado Espírito de Deus, da maior colheita da história. Os sinais estão aí, o cheiro das águas já se faz sentir. Os profetas estão ouvindo e vendo o que está por vir. A maior colheita da história, o maior derramar do Espírito da história. Dificilmente alguém nessa terra vai ficar sem ouvir o Evangelho do reino, sem ver o poder de Deus se manifestar na frente dele, para que a sua fé esteja no poder de Deus e não nas palavras de sabedoria humana.
O mundo vai ter oportunidade de ouvir e ver o evangelho do reino para ter uma chance de se arrepender. Mas, assim como o evangelho saiu de Jerusalém e se espalhou para as nações, pouco antes da volta do Senhor, ele vai retornar para Jerusalém. Hoje, temos muitos judeus se convertendo, mas você olha para algumas realidades em Israel e diz, não tem só Deus, é só milagre, mas é promessa de Deus. Todos. Zacarias 12, 13 fala desse dia, desse cumprimento de Yom Kippur. Um dia em que eles vão olhar para aquele a quem traspassaram e vão chorar como se chora pelo unigênito, como se pranteia pelo primogênito. E cada casa, cada família, cada tribo de Israel vai prantear separadamente. E toda uma nação será salva num só dia. Esse é o cumprimento profético de Yom Kippur, para que então a igreja se encontre com o Senhor nos ares e nós possamos entrar no tabernáculo eterno do Senhor e desfrutarmos das bodas do Cordeiro. Estaremos para sempre com o Senhor, a noiva de Cristo, casada com Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas hoje, por ocasião da Páscoa, do Pêssar, que se cumpriu na cruz do Calvário, eu quero conectar exatamente a festa do Yom Kippur com a Páscoa. Se um é o cumprimento profético da salvação de Israel na segunda vinda de Jesus, a primeira, a cruz, é o que viabilizou tudo, a nossa salvação e a salvação de Israel nos últimos dias. Você vai ver como Deus é tremendo, como Deus é perfeito, como a sua sabedoria é profunda, é eterna, como seus caminhos são insondáveis. E você vai ver como Jesus cumpriu cada passo do que Deus deu a Moisés para que acontecesse no dia do Yom Kippur, aqui na cruz do Calvário. E o que isso tem com a sua vida, tem a ver com a sua vida. E como você tomar posse de tudo que Ele comprou e pagou para você, num dia como o de hoje, quando Ele se entregou na cruz por nós. Antes da gente entender o valor do remédio, a gente precisa saber a gravidade da doença. O quanto o pecado é destrutivo. Em Êxodo 34, 5 a 7, o Senhor disse, e o Senhor desceu numa nuvem, se pôs ali junto a ele, junto a Moisés, e apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. O que Ele perdoa? O pecado, a transgressão e a iniquidade. Que ao culpado não tem por inocente e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele só perdoa pecado, ele perdoa pecado, transgressão e iniquidade, mas ele só visita, do hebraico pakad, castigar a iniquidade. E ele faz isso porque ele é um bom pai. Qual bom pai que ama seus filhos e não o castiga quando vê ele se desviar do caminho bom e verdadeiro? Não é agradável quando um pai castiga o filho, mas o fruto disso é um fruto de arrependimento, é um fruto de glória, de peso eterno, que traz vida. Em Levítico 26, 39 a 42, eu não vou ler, mas Deus diz, se tomardes por bem o castigo da iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e da terra eu me lembrarei. Eu vou passar rapidamente pelos conceitos,
Só para você entender que existe diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Os três estão conectados, mas os três não são exatamente a mesma coisa. Tanto que Deus perdoa os três, mas só visita a iniquidade. Basicamente, o pecado, ele é uma ação da quebra da lei de Deus. A lei de Deus fala A, eu faço Z, eu quebrei a lei, eu pequei. Eu errei o alvo. Você já deve ter ouvido essa expressão. A Torá, palavra de Deus, no original tem a ver com arco e flecha. Pecar é errar o alvo. Você mirou, ou nem mirou, ou mirou para outro lado e não acertou o alvo. Isso é pecado. E o pecado, ele pode ser consciente ou inconsciente. Não importa, a lei de Deus é perfeita e Deus não abaixa o seu padrão. É por isso que Davi disse, eu escondo a minha palavra, escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando o povo morreu por causa do bezerro de ouro, por causa da idolatria, a primeira grande tragédia que Moisés experimentou depois da saída do Egito. Para piorar, Deus ainda disse para ele, eu não vou mais com vocês. Minha presença não vai mais com vocês. Moisés correu para buscar Deus. Deus, se o Senhor não for, não me faça subir, Deus. O Senhor nos tirou do Egito, não fale isso. Se o Senhor não for, eu não vou. Eu não vou mais, por favor. Aí Deus disse, você achou graça aos meus olhos, eu vou com você. E o tremendo é que todo o povo foi abençoado, porque Deus foi com Moisés. E o povo foi abençoado por tabela. E aí, por Deus ter dito sim a esse pedido, Moisés se empolgou, né? Falou, opa, ele voltou atrás, então peraí, Deus, mostra a tua glória. E aí Deus diz, eu vou mostrar toda a minha bondade. Parece que Deus mudou de assunto, né? Mas na verdade, Moisés precisava da revelação de um aspecto da glória de Deus que ele ainda não havia recebido. Justamente depois de uma grande tragédia de juízo e de correção de Deus. Moisés precisava conhecer, saber que boa parte da glória de Deus é a sua bondade. E na sua bondade, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é pronto a perdoar, ele é tardio a se irar, mas o culpado ele não tem por inocente. E ele visita a iniquidade. Nos pais, nos filhos, nos filhos, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Veja que o pecado, ele tem a ver com a responsabilidade pessoal. Isso é uma lei nas Escrituras. Eu sou responsável pelos meus atos. Ponto. Se eu recebo uma influência espiritual da minha linhagem, da minha família, é outra lei espiritual, como vários textos bíblicos mostram. Não importa, no final das contas, eu decido pecar ou não. A lei da responsabilidade pessoal, ela é inquebrável. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. Mas a Bíblia fala da lei da herança, que é outra lei espiritual. Lamentações 5:7, nossos pais eram e já não são, e nós levamos as suas iniquidades. Esse texto de Êxodo 34, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos e filhos nos filhos até a terceira, quarta geração. Essa é a lei da herança espiritual. Se o pecado ele é a quebra da lei, e eu sou responsável por viver nos padrões de Deus, claro que pela graça, sem o Espírito, isso é impossível. A lei da herança, ela também está presente e precisa ser tratada. E aí eu entro na transgressão e na iniquidade. Transgressão, ela é quando o pecado se torna repetitivo. A pessoa pecou uma vez, não se arrependeu. Pecou de novo, não se arrependeu. Pecou uma terceira vez, não se arrependeu. Quando o pecado fica comum, a pessoa ela não está mais quebrando a lei de Deus uma ou outra vez. Ela está tomando uma rota, um caminho de desobediência. E isso é a transgressão. A transgressão, no original, dá uma ideia de ser morno ou insípido. Então, quando Jesus diz, eu vou vomitar
o morno, ele está falando que vai vomitar os transgressores, que depois de muita paciência de Deus se recusaram a se arrepender e a realmente largar o pecado. Se a pessoa fica tempo suficiente nessa rota, gera-se uma deformidade espiritual que afeta todas as dimensões do ser da pessoa e que tem uma característica terrível de se transferir para as gerações seguintes, que é a iniquidade. A iniquidade, ela pode ser gerada por prática, como Jesus diz em Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia: nós curamos, expulsamos demônios, profetizamos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus disse que é possível se mover nos dons do Espírito, que são um presente para a igreja. A igreja precisa dos dons para crescer, para a edificação dos santos. Nós temos que buscar os dons com zelo, mas eles somente não são uma prova da aprovação de Deus no caráter de uma pessoa. É possível se mover nos dons e praticar a iniquidade. Jesus disse: não te conheço. Quem pratica a iniquidade se torna um desconhecido para Jesus. A iniquidade, ela pode ser por prática, mas ela pode ser por herança, como nós vemos aqui nesse texto de Êxodo 34. Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos e filhos dos filhos. Você pode muito bem não praticar mais a iniquidade que você praticava, mas nós precisamos levar as iniquidades sobre a cruz, na cruz, com confissão e arrependimento, como Daniel fez em Daniel 9. Daniel, ele diz que se arrependeu pelas suas iniquidades e pelas iniquidades dos seus pais. Quando você confessa a iniquidade dos pais, você não está lidando com a responsabilidade pessoal de pessoas que até já morreram, mas você está lidando com a herança espiritual que eles deixaram. Você está levantando as ruínas de várias gerações, Isaías 58. Você está, com a sua intercessão, levantando os muros da sua vida, da sua família, da sua casa, da igreja e até mesmo de uma cidade, de uma nação, como Daniel fez. Quando Davi assumiu o reino em Jerusalém, veio uma fome terrível. E ele foi perguntar: Deus, por que essa fome? E Deus disse: é por causa de Saul, a casa sanguinária de Saul, que matou os gibeonitas. Havia sangue clamando naquela terra, e o Salmo 106 diz que o sangue derramado na terra contamina a terra. Há uma voz de sangue, de crianças abortadas, de pessoas assassinadas. E a terra fica contaminada, portais de trevas se abrem num território. E os únicos que têm autoridade para fechar essas portas do inferno, através de arrependimento, como Daniel fez. Daniel não era idólatra. Daniel nunca se prostrou diante de um ídolo, mas ele estava lá na Babilônia, junto com todo Judá, por causa da idolatria de Judá. Ele estava pagando preço junto com a sua nação. E ele não chegou diante de Deus: Deus, eu nunca me prostrei diante de um ídolo. Eu que só pese a mão nesse povo aí e me liberta, porque eu não sou idólatra. E eu não tenho nada com eles, não. Ele chorou a idolatria de Israel como se fosse dele próprio. E ele confessou as suas iniquidades e as iniquidades dos seus pais. E o que Deus fez? Derrubou o principado da Babilônia. E nessa janela esse vácuo de poder que se abriu no mundo espiritual antes do príncipe da Pérsia se levantar, Israel foi liberto, Judá foi liberto para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Intercessão, arrependimento por identificação, chorar a idolatria de uma terra, chorar o sangue que clama de uma terra e abre portais de trevas num território. E para onde os principados, as potestades vão vir assim que acessarem o território? Para cima da igreja. Nós não podemos dizer: não é meu problema, o sangue que foi derramado ali no morro. Eu tenho que chorar esse sangue, confessá-lo, para que Deus cubra, porque a voz do sangue de Jesus é muito superior, clama coisas superiores a esse sangue que clama da terra.
Esse sangue que clama por justiça, enquanto o sangue de Jesus, como Hebreus 10 diz, clama coisas superiores. O sangue de Jesus está clamando perdão, restauração, cura, libertação. Amém, querido? Pecado quebrou a lei. Transgressão, pecado é repetitivo. Iniquidade é uma distorção espiritual. A pessoa acha que o pecado é comum. Onde existe pecado repetitivo, existe uma raiz de iniquidade não quebrada, não arrancada, não confessada. E onde existe iniquidade, dificilmente saímos sozinhos. Nós precisamos viver a realidade de Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Perdão é você e Deus. Cura é você, Deus e mais alguém. Nós precisamos resgatar, se você ainda não fez, a transparência. Se você fosse um judeu nos dias de Moisés, nos dias de Davi, e você pecasse e quisesse o perdão de Deus, você não ia simplesmente se ajoelhar na sua tenda e pedir perdão. Você tinha que ir até o sacerdote, você tinha que levar um bichinho. Ele ia imolar o animal, o sangue ia correr, você ia confessar o seu pecado a Deus, ao sacerdote, e ele ia orar por você. Hoje, você só não precisa mais derramar o sangue de um cordeiro, porque o sangue do Cordeiro de Deus já foi derramado. Mas se você realmente quer cura na sua vida, seja transparente com os seus pastores. Põe para fora. É 1 João 1. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja que não é uma comunhão qualquer. É uma comunhão onde eu posso confessar as minhas culpas, as minhas tentações, as minhas fraquezas para você. E você ora por mim e eu sou curado. E o sangue de Jesus purifica o meu pecado. É possível andar em liberdade. É possível ser livre. É possível andar na luz do Senhor. Amém? Glória a Deus. O trono de Deus é também um tribunal. 3 vezes, agora que você entendeu o que é o pecado, a transgressão e a iniquidade, 3 vezes Jesus ensinou sobre oração aos seus discípulos. Na primeira vez, ele ensina o Pai Nosso. E ele diz: qual amigo, qual filho que pedindo um pão ao seu pai, ele vai dar uma pedra? E ele vai dando exemplos de como nós, sendo maus, e ele termina assim: nós sendo maus, lá em Lucas 11, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai dará o Espírito Santo ao que pedir. Essa é a primeira dimensão em que Jesus ensina a oração. Deus como Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o teu Pai. Você pede para o teu Pai te dá. Amém? A segunda vez que Jesus ensinou sobre oração foi aqui mesmo, em Lucas 11. Ele diz: qual amigo que chegando de madrugada, pedindo pão para o seu amigo, e fica lá importunando, o amigo não vai abrir a porta. Se ele não abrir pela amizade, ele vai abrir pela importunação, para ele poder ir embora logo. Se vocês, sendo maus, sabem fazer isso, quanto mais Deus. Então Jesus sempre colocando, olha, vocês conseguem dar algo bom para o filho de vocês. Vocês dão algo bom para os amigos de vocês. Teu pai é o teu verdadeiro amigo. Deus é o teu verdadeiro amigo. Então a primeira dimensão que Jesus ensinou a oração foi Pai. A segunda dimensão foi Deus como amigo. E a terceira vez que Jesus ensina sobre oração está em Lucas 18. A palavra diz que ele começa a ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir, nunca parar. E o contexto aqui é uma viúva. Uma viúva que naquela geração era talvez a figura mais desamparada da sociedade. A pessoa mais frágil da sociedade, mais vulnerável. E ela tinha uma causa. E ela pedia para um juiz iníquo, para um juiz ímpio, para um juiz mau,
para que ele julgasse a causa dela. Julga a minha causa, julga a minha causa. E aqui Jesus deixa claro que esse juiz, ele não temia a Deus, ele era iníquo, ele era ímpio, ele era mau. E no final de tanta importunação, ele disse, porque ela está me importunando, eu vou julgar. E aí Jesus diz, quanto mais Deus, o juiz de todos, não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Depressa, eu digo, lhes fará justiça. Quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A terceira vez que Jesus ensina sobre oração, ele apresenta a Deus como um juiz. E como juiz, ele é justo. Como juiz, ele não vai te atender porque é teu pai, embora ele queira, embora ele quisesse. Como amigo, ele não vai poder te atender. Tem muita coisa que ele vai lhe dar. Vai trocar? Muita coisa que Deus vai te dar. Só com teu pai. Pede. Tem aquelas circunstâncias na sua vida que você ora, que Deus disse para você que Ele quer fazer e Ele quer te dar. Você orou em concordância com Deus. Deus, o Senhor quer, eu também quero. Pai, o Senhor promete, está prometendo isso? Eu também quero, Pai, que isso aconteça. Então, por favor, Pai, cura a enfermidade. Por favor, Pai, prospera o negócio. Por favor, Pai, me envia para esse ministério. Por favor, Pai, derrama essa unção. Me dá essa bênção, faça isso através de mim, faça isso com a minha família. E nada. E algumas vezes você pede essas coisas e parece que a situação piora. Acontece o contrário. Você já se viu nisso? Jesus, ele disse que Deus, o juiz de todos, vai fazer justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, por justiça. Por que de dia e de noite? Quando Jesus, em Mateus 6, no Sermão do Monte, falou, não usem de vãs repetições, como os gentios, que acham que por muito falar serão ouvidos, o contexto ali era a necessidade pessoal. O contexto era o que eu vou comer, o que eu vou beber, onde eu vou morar, o que eu vou vestir. O contexto era provisão. Jesus disse, ei, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Essas coisas vão ser acrescentadas. Teu Deus sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Quando o contexto é necessidade pessoal, não precisa repetir. Deus sabe o que você precisa. Busca o reino em primeiro lugar, Ele vai acrescentar. Agora aqui em Lucas 18, o contexto é reino de Deus. O contexto é a justiça de Deus. Quando alguém é curado, o reino, a justiça de Deus foi aplicada. Quando alguém é perdoado dos seus pecados, a justiça de Deus foi aplicada. Quando alguém é salvo das trevas, a justiça de Deus foi aplicada. Quando o reino de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo, a justiça de Deus foi satisfeita e se manifestou. Mas por que os escolhidos clamam de dia e de noite? Porque Apocalipse 12, nos diz que o acusador dos irmãos os acusa de dia e de noite. E nós o vencemos pelo sangue de Jesus, pela palavra do nosso testemunho, e porque não amamos a nossa vida até a morte. O sangue de Jesus, que está diante do altar do Pai, é a única esperança de justiça. É a única esperança do acusador ser calado, porque o sangue é a própria vida de Deus, que corria nas veias de Jesus e Ele derramou por nós e para nós. Quando nos aproximamos diante de Deus como juiz, justo, enquanto à esquerda dele o acusador está acusando você e a sua família, nossa única esperança é que o sangue de Jesus cubra o pecado, a transgressão, a iniquidade, cubra o motivo, apague a acusação que o acusador levantou contra nós. E muitas vezes,
quando nós estamos avançando para o nosso destino profético. O acusador ele vai peneirar a nossa vida, como fez com Pedro, com o apóstolo Pedro, para tentar achar alguma coisa do que nos acusar, para tentar nos impedir de entrar no destino que Deus tem para nós. Agora Deus, assim como Jesus não chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, e eu orei para que você não fosse peneirado. Tá? E você, Deus, eu te dei livramento da peneira. Não. Deus ele pesa prós e contras, ele julga na sua sabedoria e nos seus juízos insondáveis. E ele sabe até onde nós podemos suportar e também o que ele pode usar a nosso favor. Se Deus permite um aprisionamento, permite uma acusação perdurar, ou passarmos por uma peneira como essa, uma acusação das trevas contra nós, como Jó passou, como Pedro passou, como José passou, você tenha certeza de duas coisas: se não está bom ainda é porque não é o final, é porque ainda não acabou. Não vai acabar assim. A dor não é o final, a aparente derrota não é o final. E em segundo lugar, Deus já preparou o alvará de soltura desde o momento em que Ele permitiu que você passasse por esse vale da sombra da morte. Agora Deus vai usar isso para a glória dEle, para no mínimo nos refinar, para no mínimo arrancar de nós aquilo que Satanás está vendo e que nós mesmos não estávamos vendo. A gente precisa desses insights, nem que seja acusados pelas trevas. No final das contas, ele nos ajuda a ficar mais santos. É só isso. É só isso. Nos ajuda a ficar mais próximos de Deus, se nós entendemos que tudo é para a glória dEle. E a única chance que nós temos de adorar a Deus, mesmo em meio à dor, é aqui nessa terra, é aqui nessa curta vida. A única chance que nós temos de adorar em meio à dor, em meio à perda, em meio às lágrimas, é agora. Porque no céu Ele vai enxugar toda lágrima, no céu não tem dor. Então, envergonhe o diabo, clamando por justiça, clamando para que o sangue apague, limpe, confesse iniquidades, bola para frente, vá, se santifique mais, se aproxime mais dele, envergonhe o acusador, clame, porque ali em Lucas 18, quando Jesus diz, fala dos escolhidos. Agora é interessante ele usar esse termo, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Agora Jesus diz que os escolhidos fazem uma coisa: os escolhidos têm uma marca. A marca dos escolhidos é clamar por justiça de dia e de noite. A marca dos escolhidos é frequentar o trono, o tribunal, as cortes celestiais, para interagir com Deus não só como seu pai, seu amigo, mas também como juiz, entendendo a seriedade disso e entendendo que a nossa intercessão, ela cala o acusador e liberta almas do inferno. Quando frequentamos as cortes celestiais e confessamos por nós e pelos outros, como Daniel fez, guerra espiritual é travada em resposta à nossa intercessão, à nossa confissão, ao nosso clamor. E nações podem ser libertas diante do clamor de um filho de Deus que está andando na presença dele em santidade. Como o sumo sacerdote Josué, que nos dias do segundo templo foi até o trono de Deus, estava com as vestes sujas, e aí o anjo do Senhor, que é Jesus pré-encarnado, ele diz, troque as vestes dele, e aí ele diz, a tua iniquidade foi tirada, agora ande nos meus caminhos, para que você tenha um lugar entre os que estão aqui. Sabe o que é isso? É acesso. Você sabe que pelo sangue de Jesus, você tem acesso ao trono. Sabe o que isso quer dizer? Não só que você pode adorar e o teu Pai vai receber a tua adoração, mas diante da acusação do diabo, diante da destruição das trevas, numa cidade, num território, numa família, num ministério, numa vida, você chega diante dele, Pai, Deus, juiz, e ele, pois não, meu filho, ele te ouve.
Ele te ouve. E a tua intercessão muda a história de uma pessoa, muda a história de uma família, muda a história até mesmo de uma cidade e de uma nação. Esse acesso nos foi dado pelo sangue do Cordeiro. Cadê os escolhidos que clamam por justiça de dia e de noite? A palavra diz em Isaías 59, 1 e 2. Os meus ouvidos, olha Deus aqui, olha o juiz aqui, olha o pai, olha o amigo. Os meus ouvidos não estão fechados para não ouvir. E as minhas mãos não estão recolhidas para não abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A gente usa esse texto evangelisticamente, não está errado. Mas Deus estava falando com Israel. Deus estava falando com o seu povo. A iniquidade não confessada, a iniquidade não arrependida, uma intercessão que não veio tapar a brecha, que não veio calar a voz do acusador com o sangue de Jesus, não veio aplicar o sangue nos umbrais das portas, do próprio coração e também das outras vidas, das outras pessoas. Ele não vai impedir que as bênçãos do Pai cheguem até as pessoas. Vai impedir que a vida de Deus flua até essas pessoas. O trono de Deus é um lugar de juízo, de justiça. E quando os intercessores e adoradores comparecem diante dele, com arrependimento, com intercessão, com confissão por si e por outros, o reino de Deus avança. O acusador é silenciado. O poder do sangue de Jesus vem e lava, e limpa, e prepara o caminho. Nós já vimos famílias de ateus inteiras virem a Jesus, porque um se levantou e chorou pela iniquidade de incredulidade daquela família. Alguém veio diante de Deus como juiz e fez o que aquela família não tinha condição de fazer por si só, por si próprio. E o intercessor, ele vem, chora e confessa, como se a incredulidade fosse dele mesmo, como Daniel fez. E em resposta a essa intercessão, Deus pode calar o acusador, Deus pode restringir a voz e a ação do acusador, Deus pode liberar o seu espírito, os seus anjos, para fazer um trabalho na alma daquelas pessoas, para que quando você chegar para pregar o Evangelho, na verdade os campos já estejam brancos, o trabalho já tenha sido feito pelo Espírito. Um grande pregador do Evangelho certa vez disse que a pregação do Evangelho, ela é só a ponta do iceberg do ofício, do trabalho da intercessão. A pregação do Evangelho tem que ser precedida, mantida e sucedida por intercessão. O que sustenta a pregação do Evangelho é a intercessão. É o choro, é o clamor, é o arrependimento por pessoas que não têm condição de fazer isso, mas quando ouvirem a palavra de Deus pela sua boca, vão se juntar a você diante do trono do Pai, como filhos e filhas de Deus. Caminhando para o final, finalmente nós chegamos a Levítico 16. Em Levítico 16, Deus dá instruções claras a Moisés do que deveria acontecer no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação. Era o dia mais santo, até hoje, o dia mais santo em Israel. Todos jejuam, todos permanecem em casa ou na sinagoga, todos confessam seus pecados, transgressões e iniquidade. É o dia do temor. E Deus deu instruções. Comece o dia no altar do sacrifício, ou altar do holocausto, e o sumo sacerdote, ele vai levar um bezerro, um novilho e um cordeiro para o altar. Esse novilho, ele era sacrificado, ele era morto em expiação para cobrir as impurezas do sumo sacerdote e da sua família. Isso aponta para o pecado e para a transgressão. Ele era sacrificado, o sangue tinha que correr. O cordeiro sem chifres,
ele era oferecido em holocausto, também era sacrificado. Sempre que você vê holocausto nas Escrituras, aponta para ofertas de gratidão e de adoração. Era uma oferta de gratidão pelo perdão do Senhor, em agradecimento do sumo sacerdote e a sua família. E então Deus mandava o sumo sacerdote preparar os sacrifícios. Esses eram sacrifícios para cobrir os pecados e transgressões dele próprio e da sua família, e também o agradecimento dele e da sua família. Então vinham sacrifícios para o povo. 2 cordeiros com chifres, que é traduzido em muitas traduções como bode, de onde vem a expressão bode expiatório, mas na verdade era um cordeiro com chifres, de onde sai até o chofar, como aquele chofar pequeno. O grande é de antílope e o pequeno é de cordeiro. 2 cordeiros com chifre e 1 cordeiro sem chifres. Os 2 cordeiros com chifre, presta atenção, eles usavam urim tumim, né, aquelas pedras, para tirar as sortes. Um era para Jeová e outro era para Azazel, no original. Eu não vou explicar o que é Azazel agora, não quero entrar nesse mérito agora, tá? E também não vai prejudicar o teu entendimento. Mas, segundo muitos teólogos, muitos apóstolos e profetas do nosso tempo também, era um dos chefes do inferno que liderou a rebelião de Gênesis 6, que contaminou a humanidade com iniquidade. Há controvérsias, mas isso é uma das visões do que se fala a respeito de Azazel. A questão é que era ligado à iniquidade, esse é o ponto. São ligados com a iniquidade. O cordeiro com chifre número 1, a Jeová, ele era sacrificado para a expiação das impurezas. E isso cobre os pecados e as transgressões. Ué, e a iniquidade? Calma, que a gente chega lá. Lembra que o sumo sacerdote tinha que derramar sangue pelos pecados e transgressões dele e da família. Agora é a vez do povo. Um cordeiro com chifres era morto. O sangue tinha que ser derramado para cobrir o pecado e a transgressão. O sumo sacerdote tinha que pegar esse sangue, entrar no Santo dos Santos e diante do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, ele tinha que aspergir esse sangue 7 vezes. E então o pecado e a transgressão do povo, dele, da família e de todo o povo estaria coberto pelo sangue. O cordeiro número 2, o cordeiro com chifre número 2, ele era levado vivo ao deserto. E a palavra diz que ele era para reconciliação. Agora volta comigo em Isaías 59. Meus ouvidos não estão fechados para não ouvir. Minha mão não está encolhida para não abençoar, mas as vossas iniquidades fazem. Esse cordeiro era um cordeiro para reconciliação. Era para reconciliar todo o povo com Deus. E esse não era sacrificado. A palavra diz que, no original hebraico aqui de Levítico 16, dá a entender que ele confessava uma a uma as iniquidades. O sumo sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro. Acho que acabou. Som. O sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse cordeiro e confessava uma a uma as iniquidades dele, da sua família e de toda a nação de Israel. O Talmud judaico, a tradição oral judaica compilada, diz que esse momento durava cerca de 3 horas. O sumo sacerdote confessava as iniquidades de toda a nação por cerca de 3 horas. Finalmente, o cordeiro com chifre era sacrificado em agradecimento. A ordem, rapidamente, só para você saber, a ordem dos sacrifícios no dia do Yom Kippur era o novilho sacrificado para o sumo sacerdote, cordeiro com chifre número 1, sacrificado pelo povo. Ele levava o sangue para o Santo dos Santos, aspergia 7 vezes, pronto, pecado e transgressão estavam cobertos pela aspersão do sangue do cordeiro, aspergida 7 vezes. Agora ele voltava, colocava a mão sobre o cordeiro número 2, confessava uma a uma todas as iniquidades, e assim que ele terminasse
de confessar a última iniquidade, esse cordeiro era levado vivo para o deserto, para levar sobre si as iniquidades de toda a nação. E assim ele gerava reconciliação. Os sacerdotes então mudavam as suas vestes, colocavam as vestes para os holocaustos, para as ofertas de gratidão, de adoração. E então ele imolava o carneiro sem chifre para ele e sua família, e o carneiro sem chifre para todo o povo, e assim estava completado toda a expiação no Yom Kippur. A gente precisa entender o tamanho do problema para a gente entender o tamanho da solução. Jesus, num dia como hoje, tomou a sua cruz e o seu sangue foi derramado. Alguns contam já na sua circuncisão, aos 8 dias de vida, a primeira vez que o seu sangue foi derramado. Outros contam de outra forma, mas se a gente contar a circuncisão, foi a primeira vez que o seu sangue foi derramado. Quando ele suou gotas de sangue no Getsêmani, seu sangue foi derramado pela segunda vez, para poder remir a maldição do Éden, para poder remir a maldição da terra. Seu sangue cai sobre a terra, o suor de sangue cai para poder nos remir. A coroa de espinhos é colocada na sua cabeça, para poder libertar nossa mente, para poder levar os nossos pensamentos cativos à sua obediência, pelo poder do sangue que escorre da sua cabeça. As costas, suas costas foram retalhadas pelo chicote. Eram chicotes romanos com pontas de ferro, que arrancavam pedaços. Eles agarravam nas costas de Jesus e voltavam com um pedaço da carne dele. E ali a palavra diz que por essas feridas abertas, por essas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus levou uma chicotada, 39, uma para cada grande raiz de enfermidades que a medicina moderna descobriu. A medicina descobriu 39 grandes troncos, de onde derivam todas as enfermidades que existem. Jesus levou todas as enfermidades que existem e que a medicina ainda vai descobrir. Ele já levou sobre si. Ele levou uma chicotada para cada tipo, para cada tronco, para cada ramificação. Louvado seja o nome dele. Suas mãos foram perfuradas para que a gente tenha mãos limpas, para que as obras das nossas mãos sejam purificadas, para que a gente possa andar nas boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Os seus pés foram perfurados 6 vezes. 6, estou falando aqui, chegamos na 6ª vez que o seu sangue foi derramado, para que nossos caminhos sejam curados, para que nossos pés para que nós possamos andar na preparação do Evangelho da Paz, para que a gente seja anunciador de boas novas, e quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam boas novas. E finalmente, o lado dele foi perfurado, o seu coração foi perfurado, e saiu sangue e água, para que a gente possa ter o coração como o dele, para que nós possamos ser um só coração com o Senhor, para que o nosso coração seja totalmente dele, para que sejamos um só espírito, um só coração com o nosso amado, que deu a sua própria vida por nós. 7 vezes Jesus derramou o seu sangue para cobrir os nossos pecados e as nossas transgressões, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E seu sangue foi aspergido 7 vezes por nós, para nos limpar e nos purificar de todo o pecado e toda transgressão. Agora, ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também é o nosso sumo sacerdote. Quantas horas o sumo sacerdote passava confessando todas as iniquidades? Ao meio-dia, vieram trevas sobrenaturais sobre a terra, que duraram até às 3 da tarde. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele não tinha nenhuma iniquidade, ele não tem nenhuma, ele é santo, 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 perfeito e puro, e por isso só ele poderia se colocar no nosso lugar.
E ele, como nosso sumo sacerdote, confessa uma a uma as nossas iniquidades. De todas as gerações, de todas as nações, de todos os tempos. E Jesus passa 3 horas confessando todo tipo de iniquidade. Só que além de sumo sacerdote, ele também é o Cordeiro. E ao final das 3 horas, ele começa a levar sobre si as nossas iniquidades. As minhas, as suas, as nossas iniquidades. Só que a iniquidade, ela produz separação. E pela primeira vez, por toda a eternidade, desde a eternidade, não teve começo. Mas pela primeira vez, Jesus não consegue mais sentir a presença do Pai. E ele não consegue nem chamar o Pai de Pai. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Porque ele, como cordeiro, estava sendo separado de Deus, por estar levando sobre ele a nossa iniquidade. Jesus desce até as partes mais baixas do inferno, lança a nossa iniquidade no inferno, toma as chaves da morte do inferno, vence a morte, vence o inferno, e agora nós podemos vencer o pecado, a transgressão, a iniquidade. Nós podemos vencer aquilo que em nós matou Jesus na cruz. Nós podemos vencer aquilo que ele levou sobre ele. Mas para isso você precisa crer e você precisa aplicar esse sangue no umbral do seu coração, nas portas do seu coração. Como? Crendo e confessando, se arrependendo, indo diante do Senhor como juiz, porque Jesus termina Lucas 18, a viúva e o juiz iníquo, emendando, e aí eu termino e a gente ora, emendando na parábola do fariseu e do publicano. Um fariseu e um publicano entraram no templo. O fariseu dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os pecadores que não te conhecem. Eu dou o dízimo de tudo, eu oro 3 vezes ao dia. E ele começa a se exaltar e louvar a si mesmo. Enquanto o publicano entra, fica lá atrás, não tinha nem coragem de levantar o rosto ao céu. E começa a bater no seu peito dizendo: sê propício a mim, Senhor, pecador, me perdoa. Ele começa a se arrepender diante de Deus como juiz. E Jesus diz: quem saiu justificado, lembre-se que os escolhidos clamam de dia e de noite por justiça. Quem saiu justificado foi o publicano, que era mal visto na sociedade, era visto como um ladrão de impostos na sociedade. Eu não estou te dizendo para você passar o dia pedindo perdão por pecados que você já se arrependeu. Eu não estou dizendo para você passar o dia mendigando o perdão de Deus. Não é isso, querido. Você tem acesso, você é filho, você é rei e sacerdote, mas nós só podemos exercer a nossa autoridade real aqui na terra, orando com alguém, orando pela nossa cidade, pela nossa nação, depois de interagirmos como sacerdotes diante do trono de Deus como juiz. E os sacerdotes assim como os sacerdotes em Israel, lidavam um dia inteiro com o pecado, com a transgressão, com a iniquidade, com o sangue, com confissão, com o arrependimento. Assim é a nossa intercessão. Nós lidamos com aquilo que está quebrado, nós lidamos com os que estão longe de Deus, nós lidamos com o pecado, com a transgressão e com a iniquidade, para então, diante do perdão de Deus que é certo, o sumo sacerdote já preparava a oferta de gratidão antes mesmo de ir lá pedir perdão. Você já pode preparar a tua gratidão pelo perdão, porque ele é certo, amém, querido? Por causa do sangue de Jesus. E quando você vai com essa fé e você ora por você, pela sua casa, e intercede por outros, intercede por famílias, por vidas, intercede pela cidade, pela nação e pelas nações, a tua oração é ouvida porque você tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. E o Pai ouve a sua oração, perdoa o pecado, cala o acusador e libera a bênção dele
com justiça, libera legalmente as bênçãos de Deus, uma vez que as acusações foram tratadas na intercessão. E aí nós descemos de posse, nós saímos da presença de Deus como juiz, diante do tribunal, das cortes, de posse dos decretos, de posse das bênçãos, de posse das declarações de vitória, e então nós podemos nos levantar na nossa unção, no nosso chamado de reis e rainhas. Nós somos sacerdotes e reis, mas você só pode declarar a palavra real do Senhor, o decreto de autoridade, o decreto de cura, o decreto de ressurreição, o decreto de libertação, se você primeiro interagiu com o Senhor como intercessor, como sacerdote. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Quando João, ele foi arrebatado ao trono de Deus, ele não viu ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E então ele começou a chorar. E aí o anjo disse: não chore, eis aqui o Cordeiro de Deus, o leão de Judá que venceu. Eis aqui o leão de Judá que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E quando João se vira para procurar o leão, ele vê um cordeiro, como havendo sido morto. Porque é assim, queridos, para você e eu exercermos a autoridade do leão, primeiro nós precisamos interagir com o cordeiro, no arrependimento, no quebrantamento, na intercessão, confessando as nossas culpas uns aos outros, odiando o pecado na nossa vida que matou Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, fui eu, foi você, foi o nosso pecado, foi a nossa iniquidade que matou Jesus. Feche os seus olhos, comece a agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Comece a agradecer a Jesus por Ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comece a agradecer ao Senhor por Ele ser o sumo sacerdote que foi à nossa frente, que abriu o caminho e que intercede por nós. Ele está agora à direita do Pai. Você tem noção do que é isso? Feche os seus olhos e receba essa verdade no teu espírito. Ele está, nesse exato momento, à direita do Pai, intercedendo por você. Oh, Jesus. Ele está intercedendo. Qualquer pessoa que você cruzar na rua, qualquer pessoa que você pensar, pessoa que você vê, Jesus está intercedendo por ela. Jesus tem um plano, tem um destino. Mas infelizmente também existem acusações contra a vida dela, levantadas pelo acusador. E é por isso que o Pai procura os intercessores que se coloquem na brecha entre Ele e o acusador em prol dessas vidas. O Pai procura quem se ponha na brecha, quem confesse, como Isaías diz. Deus diz em Isaías: vinde e juntamente entremos em juízo. Apresenta as tuas causas para que possa justificar-te. Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando os seus filhos. Vem, filho, vem. Entra nas cortes. Entra no tribunal. Apresenta a causa. Apresenta. Confessa. A melhor coisa a fazer quando há uma acusação das trevas, sabe o que é? É concordar. É falar: é verdade, ele está certo. Mas quer saber, Pai? Eu confesso, eu te peço perdão. Eu confesso esse orgulho, essa prostituição, essa inveja, essa ambição egoísta. Não importa o que seja, não importa. O sangue já foi derramado. Entra em acordo.
Sabe o que é confissão? Homologueu. É concordar publicamente. É entrar em... O acusador não tá errado, não. Eu fiz isso mesmo. Eu sou isso mesmo. Mas eu estou aqui porque eu creio no teu perdão. Eu estou aqui porque eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu estou aqui porque eu como da carne e bebo do sangue. Como é que a gente faz isso? Na ceia. O pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice. Mas no mundo espiritual, Jesus vem te alimentar com a carne e com o sangue dele. Ele vem alimentar o teu espírito. E a carne dele verdadeiramente é comida, o sangue dele verdadeiramente é bebida. O sangue contém a vida. Levítico 17 diz: a vida da carne está no sangue. E quando Jesus veio, a vida de Deus, a vida eterna corria nas suas veias. A medicina moderna descobriu que o sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho. E a informação genética que forma o sangue vem exclusivamente do Pai. Foi Deus que criou assim, para que o sangue de Jesus permanecesse puro. Por mais que Maria fosse obediente, mulher de Deus, tinha iniquidade ali. E Jesus não podia correr o risco de ser contaminado com a iniquidade do sangue de Maria. E Deus providenciou tudo para que a informação genética do sangue viesse só do Pai. Veio só dele. O sangue de Jesus era puro. É a própria vida de Deus, porque a vida da carne está no sangue. Ele derrama esse sangue por mim, por você. Mas então precisamos aplicar esse sangue através do arrependimento, da confissão, da fé e também comendo do pão e bebendo do cálice. Jesus diz em João 6, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, tem vida em si mesmo. Ele não explicou isso naquele dia. As pessoas foram embora, elas se escandalizaram. Isso mostra que quando a gente não entende alguma coisa que Jesus nos diz, isso prova o nosso coração, testa o nosso coração. Mas a nossa confiança nele precisa ser maior do que o nosso entendimento. Quando você não entende, você tem que entender, você tem que confiar. Você tem que saber que ele está contigo e ponto final. Depois ele permite que você entenda ou não. Mas primeiro ele quer obediência. Ele olha para os 12 naquele dia que ele esvaziou a igreja dele, falando a verdade. E ele pergunta: vocês não vão embora também não? Ele falou: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nem foi naquele dia que os discípulos, os 12, entenderam do que Jesus estava dizendo. Mas no dia em que ele foi traído, em que ele foi preso, ele pega do pão, ele parte o pão e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele pega do cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amanhã vocês vão ceiar nesse lugar. Vá com fé, porque o poder do sangue, a vida de Jesus, o DNA de Deus vai transformar o teu DNA. Se a iniquidade distorce o DNA, o sangue de Jesus, quando você come do pão e bebe do cálice com fé, não é fé no pão, não é fé no suco, é fé nele, nele, nele. Ele vai vir alimentar você, renovar a aliança contigo, vai doar, transferir, é uma transfusão de sangue. Sai o sangue contaminado com a iniquidade e entra a vida eterna de Deus, que está no sangue do Cordeiro. Aleluia. Te adoramos, Pai. Pastor, te adoramos, Pai. Te adoramos. Estenda as suas mãos. Receba a cura. Receba a libertação, receba perdão. Confesse o que tiver que confessar. Interceda por alguém que está vindo no teu coração agora. Você tem acesso ao trono da graça pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue
do Filho de Deus, pelo sangue do nosso sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Receba perdão, receba libertação, receba cura em nome de Jesus. Aleluia. Tome seu assento, por favor, nós vamos encerrar em alguns minutos mais. Temos o costume, sempre que recebemos alguém em nossa igreja, de ao final da ministração, recolhermos uma oferta para abençoarmos a vida da pessoa que nos abençoou com a palavra do Senhor. E é o que nós iremos fazer nesse momento, essa oferta para a vida do nosso irmão, que hoje trouxe a palavra, pastor Fernando. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós aqui, Senhor, preparamos esse momento de ofertar. Que ele suba como um aroma agradável diante do Senhor. Tua palavra diz que aquele que dá, ainda que seja um copo de água fresca, para um profeta, recebe o galardão do profeta. Assim, Senhor, nós nos associamos, como diz a palavra. Bem fizestes em associar-vos comigo em minhas tribulações, por meio da oferta que me foi enviada. Nós te pedimos, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixe-me dizer uma coisa antes de você entregar a sua oferta. Quando o profeta chega à casa da viúva, o profeta Elias, Deus disse que havia provido uma viúva que o sustentasse. Mas o fato foi que foi o profeta, ou um milagre que veio por meio do profeta, que sustentou a viúva, o órfão e ao profeta. A Bíblia diz que a panela não deixou de dar comida enquanto houve seca. E sabemos que o profeta saiu da casa da viúva e foi para o Carmelo. Ali, e somente ali, se terminou a seca. Mas a panela continuou dando. O profeta não estava mais presente, mas o milagre continuava presente. Quando nós abençoamos a vida de uma pessoa, a pessoa vai, e com ela vai a sua unção, vai a autoridade que ela mesmo possui sobre a sua vida, mas o milagre permanece acontecendo. Então que você oferte nesse espírito e saiba que o milagre continuará sendo realizado na vida de todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém.
assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir, não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Nós queremos lembrar que amanhã, sábado, às 18 horas, nós teremos aqui a nossa confraternização. A Páscoa era um momento também de comunhão. O próprio apóstolo Paulo, falando sobre a ceia do Senhor, diz: depois de haver ceado, tomou também o pão e o cálice. Houve uma ceia que precedeu a ceia de Páscoa, a ceia de comunhão. E nós, então, aqui teremos para sentarmos uns com os outros, para nos confraternizarmos, para nos aliançarmos, porque quando comemos juntos, também pactuamos, também aliançamos. E no domingo, pela manhã, culto com Santa Ceia e o culto especial da noite, que aqui estaremos com apresentações especiais. E tenho certeza que essa é a primeira das festas. Nós decidimos celebrar as 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, crendo que em cada uma delas Deus nos dará preciosa colheita. Senhor nosso Deus, leva-nos agora em paz e em segurança. Abençoa também o retorno dos teus filhos que voltarão para Resende, guardando o seu caminho, livrando-os de todo e qualquer mal, protegendo-os, ó Senhor, e cercando-os, como diz a palavra, por todos os lados. Nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus,
Que o Senhor agora abençoe a vida, a família, os negócios, o viver de cada um dos teus filhos, tanto os presentes como aqueles que nos acompanharam por meio da live. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.